seres iluminados, firmes e fortes, sou o professor Marcos e hoje eu vou falar com vocês sobre tipos de poluição ou poluição ambiental, que é o resultado da introdução de substâncias nocivas à saúde no ar, no rio e no solo. Quando a gente define aí o que é essa poluição ambiental, a gente vai ver que é com um aspecto aí de contaminar a água, o solo, o ar, e essa poluição pode ocorrer com a liberação aí no meio ambiente de lixo orgânico, industrial, até mesmo gases poluentes, objetos, esses materiais aí, até elementos químicos, entre outros em ambientes, como eu já falei para vocês aí, do solo, da água, entre outros. Claro, esses problemas aí causados aí por essa poluição ambiental, ele prejudica o funcionamento básico aí do nosso ecossistema, chegando a matar várias aí espécies de animais e vegetais, levando à extinção, por exemplo. O homem, ele também é prejudicado com esse tipo aí de ação, pois aí depende muito dos recursos hídricos que nós temos aí, do nosso ar, do solo, para sobreviver e termos uma qualidade de vida saudável. Claro, quando a gente fala dessa poluição aí, esses poluentes aí, desde chumbo, mercúrio, entre outros aí, principalmente o gás carbônico, a gente vai ver que ele vai afetar alguns pontos aí nosso. Claro, a gente vai ver um dos principais aí, pontos é a atmosfera. A gente vai ver que as fumaças, os gases aí, eles vão problematizando, criando a chuva ácida. Professor, chuva ácida? Sim, a gente vai falar no revisando mais à frente. Mas essa chuva ácida, esses gases que contêm esses poluentes viram nuvens e vai juntando com os elementos. Partindo disso, a gente vai ver que outro ponto de poluição é o da água. A gente viu que a da atmosfera, as fumaças aí provindas das fábricas, dos carros, entre outros, ele acaba prejudicando. E a gente vai ver que na água, essa contaminação dos recursos hídricos é por elementos que podem ser nocivos ou prejudiciais ao organismo. Então a gente vai ver que descarte de óleo, outros elementos químicos na água, acaba prejudicando a existência do próprio ecossistema das plantas, até mesmo da nossa atividade humana. Outro ponto crucial aí que a gente vai ver que é um dos grandes poluentes aí, vai ser as indústrias. As indústrias eliminando aí os gases que fazem mal à atmosfera. Então a contaminação também aí por metais que essas indústrias descartam. Lembra lá aquele celularzinho que você jogou fora? Muitas vezes você não descartou em local de forma regular, aquilo está poluindo, por exemplo, as pilhas. Então, assim, isso causa aí um mal muito grande para o nosso meio ambiente. Um outro que nós vamos ter, que a gente vai ver muito provindo aí das comunidades, por exemplo, a gente vai ver que é o esgoto doméstico, que fica aí a céu aberto. Pela falta aí de saneamento básico, falta de investimento do próprio governo mesmo, de manter uma qualidade de vida. Lembrando que isso está na Constituição, todo o cidadão tem que ter moradia digna. E a gente vê que ainda falta a estrutura do próprio governo. Então, assim, a gente vai ver que a poluição aí do esgoto a céu aberto, o cheiro. Um outro também tipo de poluição muito forte da agropecuária. Então, assim, utilizando-se de fertilizantes, por exemplo, para aumentar a sua produção, acaba aí prejudicando o próprio ecossistema. Então, assim, a gente vai ver que esse ponto de poluição, a gente vai ver que é prejudicial para a sobrevivência humana. Claro, a gente vai ver que algumas ações aí para combater a poluição ambiental existem. Então, aí, desde ações do governo, em colocar fiscalização, por exemplo, aplicar multas em empresas que fazem, por exemplo, o descarte irregular, investindo mesmo em saneamento básico, canalização. A gente vai ver a conscientização principal da população em não fazer descarte em pontos irregulares. Sabe quando tem aquela plaquinha, não jogue lixo aqui, o pessoal vai lá e joga? Então, assim, a pessoa se conscientizar e não jogar, em fazer descarte em locais regulares. E um dos pontos principais aí, a gente vai ver que esse incentivo governamental, literalmente em fazer fontes renováveis limpas e para a gente não prejudicar mais o nosso sistema, o nosso planeta em si. Meu povo, esse tema cai muito em vestibular, parece muito fácil, mas muitas vezes a gente acaba se confundindo nas questões. Então, sempre falar de tipo de poluição ou poluição ambiental são sinônimos um do outro. Claro, a gente está definindo então que é o resultado de uma introdução do quê? De substâncias nocivas que dá para a nossa saúde, que acabam poluindo o ar, os rios e o solo.
Tudo bem? Professor, mas se jogar no chão, papá... Gente, pensa, se você poluir o solo fica infértil. De onde você vai tirar a sua alimentação? Ah, professor, eu como carne. Tá bom, o boizinho lá, o animal que você acaba ingerindo, ele precisa daquele alimento que está no solo. Então é todo um sistema de cadeia que a gente vive. Tem um revisando sobre do Proéder. Então, gente, vamos observar que esses tipos de poluição nós devemos ficar atentos para o nosso planeta. Tudo bem? Meu povo, na descrição do vídeo nós temos exercícios. Beijo, me liga. Amo vocês. Abraço.